Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 184, capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, o tema superioridade da natureza de Jesus. Então, conforme encerramos o vídeo anterior, tentamos esclarecer isso, que Deus, Jesus, espíritos, vamos assim dizer, o professor Euri Barçanufo, o Dr. Bezerra de Menezes, esses seres evoluídos, eles não carecem de provar a nós o poder deles, né? Se é que nós podemos usar esse termo também, poder, porque com relação a Jesus e com relação a Deus, creio que colocá-los nessa situação seria limitá-los, e Deus é ilimitado. Jesus é limitado, mas para nós é ilimitado devido ao nosso nível evolutivo. Então, Deus não tem que provar o seu poder, ainda mais curando um câncer, curando uma úlcera, aqui. É só a pessoa mudar de comportamento moral que ele mesmo auto se cura, porque não foi Deus que o enfermou, né? Então, olha só, isto é dos que têm como causa primária as faculdades e os atributos da alma, né? Nós já tratamos isso no vídeo anterior. Então, são os atributos da alma, são causas, né? Causa primária, as faculdades do indivíduo, faculdades natural, que são considerados fenômenos natural, energia, elementos e tudo mais, que encontram-se tudo agregados à natureza de Deus. Tanto é que se usa o termo fenômenos naturais, né? Fenômenos natural, até porque não existe paranormalidade, né? Então, por esse motivo, não existe milagre. Aí você pode me dizer assim, mas por que o termo milagre? Porque, na verdade, o milagre, nós temos que entender uma coisa. As teologias, eu nunca digo porque cada religião estuda de uma forma. Então, você acha que quem comanda o evangélico é o mesmo que comanda o católico? Que comanda o católico é o que comanda o budismo, o islamismo? Não. Então, para mim, as teologias, eles estudam esses fenômenos que para o espírita não passa-se de fatos natural dentro das leis do Criador, as faculdades, né, primárias, os atributos da pessoa, da própria pessoa, né? Os elementos, né? Os fluidos, o efeito físico, isso tudo. Então, eles
para o espírita, isso é um processo natural, porque o espírita estuda e o espiritismo, né, a doutrina dos espíritos, nos ensina tudo isso. Mas as teologias, eles não possuem essa capacidade de conhecimento conforme o espiritismo possui. Então eles vão até onde eles conseguem nas análises deles, né? Então, por isso que essas análises deles os limitam demais, porque eles não têm onde se embasar, eles não têm onde se respaldar, eles não possuem um alicerce que os garantam, né? Que os sustente. Então, eles não podem firmar nada. Então, por isso que 100% do que hoje é tido como milagre encontra-se no rol dos fenômenos indecifrados, né? Indecifráveis, indecifrados. Quer dizer, dos fenômenos que não foram solucionados, né? Que não tem explicação. Eles usam esses termos assim. São fenômenos que não têm explicação aqui na Terra. Eles não conseguem aqui na Terra explicação. Então, para eles, tudo que não existe explicação aqui na Terra, para eles é de ordem divina, é de Deus. E a gente não sei, né? A gente tem que respeitar, porque ser espírita não é para quem quer, ser espírita é para quem aguenta. Ser espírita é para quem aguenta mudança de hábito, de comportamento, de atitude, de moral. Ser espírita é para quem aguenta renúncia. Ser espírita é para quem aguenta ficar levando choque nos pulmões, como eu estou levando choque nos pulmões desde quando nós começamos os trabalhos aqui hoje. Hoje, como se diz aquele ditado, a coisa hoje está feia aqui, né? Então, ser espírita é para quem aguenta, não é para quem quer. Então, sabendo todos nós que a humanidade ela quer tudo pronto, então é mais fácil, né? Veja bem, às vezes nós temos em casa arroz, feijão, macarrão, bife, nós temos tudo pronto. Calma lá que eu vou explicar. Uma vez ou outra é aconselhável, eu faço isso também de vez em quando. Mas nós temos em casa todos os tipos de alimento que dá para fazer almoço. Dá para fazer janta, né? Mas por um motivo ou outro que se chama preguiça, desânimo e comodismo, tem pessoas que deixam tudo em casa e recorrem aos restaurantes todo dia. Por quê? Porque lá já está pronto. Encontram tudo pronto. Veja bem, gente, uma vez ou outra, 5, 6 vezes em um mês, não tem problema nenhum, mas todo dia restaurante, todo dia restaurante, todo dia restaurante, isso é preguiça, isso é comodismo. Aí você pode me dizer, mas o que você quer dizer com isso? É o mesmo caso das religiões. Muitas pessoas são acomodadas, elas
chegam às casas espíritas, aos templos evangélicos, às igrejas católicas, e elas querem a absolvição do pecado delas, assim, num passe de mágica. Elas não querem trabalhar, elas não querem estudar, elas não querem, você entendeu? Então, por isso que muitas perdidas aqui, perdidas ali, e é o caso do milagre, né? Quantos milagres atribuídos a muitos seres que foram canonizados, que não corresponde a nada. Por exemplo, eu me esqueço agora, mas Emmanuel, ele foi São Remídio, né? São Remídio, um santo da Igreja Católica. E milhões de pessoas pedem, né, uma graça, uma coisa assim para São Remídio, tal, tal. Digita aí no Google para você ver. São Remídio. Foi Emmanuel reencarnado. Emmanuel, mentor espiritual do Chico Xavier, que já se encontra reencarnado novamente no Brasil. Padre Manuel da Nóbrega. Foi Padre Manuel da Nóbrega. Foi o Padre Damião na Espanha. Depois ele foi São Remídio. Olha só para você ver. Então, mas ele tá pedindo, uma graça, São Remídio, já que São Remídio já está até reencarnado, que seria o Emmanuel, né? Já está até reencarnado. Então as pessoas não raciocinam. Como que você vai pedir uma graça a um ser que já está até reencarnado? Então isso aí é invenção. Ou melhor, isso são dogmas, são leis criadas, né? E criadas por muitas religiões, principalmente pelo catolicismo, leis ferrenhas que eles não abrem mão daqueles sistemas deles, né? Mas isso aí vai ser dissolvido tudo com o passar do tempo. Então, o tal do milagre, né? Então, são para eles, é algo que aqui na Terra não existe explicação. Mas por que não existe explicação? Porque eles permanecem, ficam presos no corpo, ficam presos na matéria. Eles não acreditam no perispírito, eles não acreditam na alma, eles não acreditam, calma lá, eles não acreditam na imortalidade da alma, na pré-existência da alma, na reencarnação, eles não acreditam nisso. Tá. Aí você me fala assim, Luiz, mas você falou, espera lá. Eu tô dizendo isso para você, espera lá, porque eles acreditam sim. Eles acreditam. 90% dos bispos e dos papas e também dos padres, eles têm conhecimento do espiritismo, eles sabem que o espiritismo é fato, eles sabem que todas as leis dentro da codificação espírita é fato, são verdadeiras, mas acontece que se eles pregam diferente do que eles aprenderam, eles perdem o emprego. Agora, o materialismo aqui na Terra é tão grande que você acha que a pessoa vai perder o emprego. Não são todos que são verdadeiros cristãos e que estão dispostos a viver na mendigança
portanto, ser fiel a Deus e a Jesus, né? Então, é por esse lado aí. Então, olha só, isto é dos que têm como causa primária as faculdades e os atributos da alma, confrontando-os com os que ficaram descritos e explicados no capítulo precedente, reconhecer-se-á sem dificuldade que há entre eles identidades de causa e de efeito. Olha só. A história registra outros análogos em todos os tempos e no seio de todos os povos, pela razão de que, desde que há almas encarnadas e desencarnadas, os mesmos efeitos forçosamente se produziram, não é? Pode-se, é certo, contestar, no que concerne a este ponto, a veracidade da história, mas hoje eles se produzem às nossas vistas e, por assim dizer, à vontade por indivíduos que nada têm de excepcionais. O só fato da reprodução de um fenômeno em condições idênticas basta para provar que ele é possível e se acha submetido a uma lei, não sendo, portanto, miraculoso, né? Então, os fenômenos de efeito físico, que é uma prova maior do que os fenômenos de efeito físico no princípio, vamos dizer assim, com todo respeito, no princípio da codificação da doutrina dos espíritos, que é uma prova maior do que a autenticidade, né, da veracidade dos fatos, dos fenômenos naturais de efeito físicos realizados naquela época, fatos natural, verídico, que a vidência, a psicofonia, a audição, a psicografia, a pictografia, a escrita indireta, né? As intuições, as inspirações, então a semimecânica, a mecânica, isso tudo é fato. O médio de efeito físico, aquele que atua nos trabalhos de materialização e desmaterialização, quem participa de trabalhos de materialização e desmaterialização tem noção do que nós estamos dizendo aqui. Isso, sim, que poderíamos dizer que encontra-se ou que poderia encontrar-se no rol dos milagres, mas não tem nada a ver com milagre, porque são fenômenos naturais das leis do Criador, contidas, né, nas faculdades, nos atributos, na conquista de cada um, na luta, no trabalho, no estudo, no esforço, na mudança de caráter, na mudança de hábito, de atitude, reforma íntima, dedicação, abdicação,
né? Então, olha só para você ver quanta coisa. Então, a doutrina dos espíritos, ela vem de fato desmistificar tudo que sabemos que existe por aí. O espiritismo desmistifica tudo. Só não enxerga, com todo respeito, quem não quer raciocinar, né? Que inclusive, olha para você ver, o raciocínio é um atributo, a inteligência é um atributo da alma. A inteligência, o raciocínio não é um atributo do corpo orgânico. Os fisiologistas, os neurologistas, eles até o ano de 2023, eles ainda dessecam o cérebro humano à procura da inteligência de Albert Einstein. Sabe quando é que eles vão encontrar a inteligência de Albert Einstein? Nunca. Por quê? Porque a inteligência não se encontra ali no cérebro, e sim no cérebro do espírito de Albert Einstein. Ah, mas o espírito tem cérebro? Mas é lógico que tem, hein? É lógico que tem. Mas não existe ali, eles não vão encontrar inteligência ali naquele cérebro. Eles não vão encontrar. Agora é preciso entender que existe, né, no cérebro humano as áreas onde cada atributo desse encontra-se alojada. Agora, alojada é uma coisa, não é? Agora, atributo daquela área já é outra coisa, porque atributo da área não existe. Mas naquela área, o atributo alojado existe, como por exemplo, no centro da massa encefálica existe a glândula pineal, que se você apontar o dedo aqui no centro desse, aqui nesse rum que eu estou apontando aqui, ó, se você apontar o dedo aqui, e se você conseguir introduzir o dedo lá no centro do seu cérebro, você atinge com o seu dedo a glândula pineal. Então a glândula pineal, ela tem várias funções neurológicas, orgânicas, mas vamos partir para o lado espiritual. Ela é a glândula responsável pela comunicação com a erraticidade, com o mundo espiritual. É a única glândula que tem uma forma de uma flor de lótus. Isso é descrito por André Luiz, né? André Luiz, num trabalho mediúnico, quando um médium ali encontrava-se trabalhando, parece que psicografando, não sei. Só sei que André Luiz, ele percebeu que a glândula pineal daquele médium, ela se parecia muito com uma flor de lótus, né? Então é a glândula da comunicação com o mundo espiritual. Além de atender o corpo orgânico, né, secretando diversos hormônios, né, ela é também responsável pela comunicação espiritual. Então, vamos para o próximo vídeo.